Vasquez Dalfa, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero falar sobre Napoleon Hill. Napoleon Hill foi um ótimo escritor que com seu livro Think and Grow Rich revolucionou o ponto de vista de sucesso através de estudos profundos e de muita pesquisa. Ele entrevistou as 500 pessoas mais ricas na sua época e com base nisso ele escreveu seu livro com mais de 70 milhões de cópias. Esse é seu livro mais popular, tão popular que até Mahatma Gandhi propagou esse livro na sua época e se tornou um livro muito popular na Índia. Esse provavelmente será um dos vídeos mais importantes do meu canal, porque se você pratica NoFap e não conhecer a arte da transmutação sexual, você não vai ter sucesso e não vai sentir os benefícios depois dos superpoderes. Como sempre, eu vou deixar o PDF do livro dele aqui embaixo. Porém, só a parte da transmutação sexual, se você quiser ler o livro, eu recomendo você dar uma olhada na Saraiva ou em outras lojas. Como sempre, eu traduzi todos os trechos do inglês em português, então dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não fez e vamos direto para o primeiro trecho. No início de seu capítulo sobre a arte da transmutação sexual, Napoleon Hill escreve: o significado do termo transmutação em linguagem simples é a alteração ou transferência de um elemento ou forma de energia para um outro. A emoção de sexo é um estado de consciência. Por conta de ignorância do sujeito, esse estado de consciência é geralmente associado com o físico e por conta de influências impróprias, das quais a maioria das pessoas são vítimas, em adquirindo conhecimento sobre sexo, coisas, principalmente físicas, tem altamente polarizado a mente humana. Então, logo nesse trecho, Napoleon Hill já enfatiza que o sexo muitas vezes é confundido como somente uma expressão física, ignorando o fato que sexo, a emoção do sexo, é tão poderoso que penetra basicamente todas as áreas da vida. Ele continua: a emoção de sexo traz 3 potencialidades construtivas. A primeira, a perpetuação da humanidade. O segundo, a manutenção da saúde. E o terceiro, a transformação de mediocridade em genialidade através de transmutação. Transmutação sexual é simples, significa mudar o estado consciente de pensamento de expressão física para o pensamento de uma outra natureza. Ele continua: o desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Quando dirigido por esse desejo, os homens desenvolvem agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e habilidades criativas desconhecidas para eles em outros instantes. Tão forte e estimulante é esse desejo por contato sexual que homens livremente correm o risco de vida, reputação para satisfazer esse desejo. Quando cultivado e redirecionado para outras áreas, essa força motivacional mantém todos os seus atributos de agudeza, de imaginação, coragem, etc., que podem ser usados como forças criativas ponderosas em literatura, arte ou em qualquer outra profissão ou propósito, inclusive, evidentemente, a acumulação de riquezas. Esse é um trecho muito importante porque aqui Napoleon Hill já deixa claro que a energia sexual tem a potencialidade de te tornar um gênio através da criatividade que a energia sexual te proporciona. A maioria de vocês vão confirmar isso, eu percebo isso sempre durante NoFap, uma streak mais longa, que minha criatividade aumenta. Eu tenho a capacidade de imaginar, visualizar melhor, eu tenho mais concentração, as minhas funções cognitivas melhoram drasticamente. E se essa força, esse desejo sexual for cultivada, ela tem o potencial de acumular riquezas e todos os atributos, como coragem, força de vontade, persistência e assim por diante. Napoleon Hill continua: a transmutação de energia sexual demanda o exercício da força de vontade para ter certeza, mas a recompensa faz o esforço valer a pena. O desejo por expressão sexual é intrínseco e natural. Esse desejo não consegue e não deve ser submergido ou eliminado, mas deve ser dado a ele um canal através de formas de expressão que enriquecem o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não for dado um canal através de transmutação, o desejo sexual,
vai procurar saídas somente através de canais físicos. Galera, esse trecho é provavelmente a parte mais importante que vocês precisam saber. Praticar NoFap é bacana, mas não é suficiente. Além de praticar NoFap, Hard Mode, a conservação seminal, vocês precisam transmutar essa energia em outros canais, através de montar uma empresa, de estudar, ler livros, se aprofundar em uma área e se especializar, se tornar um homem de valor, de competência. Senão, como Napoleon Hill descreve, essa energia vai procurar outros canais físicos. Além disso, ele escreve: afortunado, de fato, é a pessoa que descobriu como dar à emoção sexual um canal através de alguma forma de esforço criativo, pois ele, com essa descoberta, se elevou ao status de um gênio. Pesquisas científicas comprovam que homens com as maiores conquistas são homens com uma natureza sexual altamente desenvolvida, que aprenderam a arte da transmutação sexual. Os homens que acumularam grandes fortunas e atingiram reconhecimento excepcional em literatura, arte, indústria, arquitetura e outras profissões eram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa de onde essas descobertas surgiu tem suas raízes em biografias e na história de 2000 anos atrás. Então aqui, bem interessante, entra já o elemento da mulher. Se a gente comparar isso com Nikola Tesla, a gente reconhece uma grande diferença. Enquanto Nikola Tesla aparentemente tinha até um ódio contra mulheres, Napoleon Hill menciona que a mulher é um fator muito importante na arte da transmutação sexual. A gente vai entender melhor isso nos próximos trechos. A emoção de sexo é uma força irresistível. Quando dirigido por essa força, homens são privilegiados com um superpoder para a ação. Entenda essa verdade e você vai entender a importância da afirmação que transmutação sexual vai elevar uma pessoa para o status de um gênio. Aqui interessante, pessoal, o uso do termo superpoder de ação. Isso não é coincidência, as pessoas, inclusive eu, já falaram sobre os superpoderes durante NoFap, numa streak mais longa. Esse é o superpoder de ação que Napoleon Hill descreve. Destrua as glândulas sexuais, seja no homem ou animal, e você terá removido a principal fonte de ação. Como evidência, observa o que acontece a qualquer animal depois de ser castrado. Um touro se torna tão dócil como uma vaca após ser alterado sexualmente. Essa alteração tira do macho, seja homem ou animal, toda a luta que estava dentro dele. O mesmo efeito aplica-se em fêmeas. Então aqui ele enfatiza novamente o grande poder da energia sexual. Se ela for removida, essa força de vontade, essa luta que Napoleon Hill fala, some. Napoleon Hill fala: a mente humana responde a estímulos que variam de acordo com sua frequência vibratória. Os estímulos aos quais a mente humana responde mais livremente são: primeiro, desejo por expressão sexual; segundo, amor; e terceiro, desejo de obter fama, poder e dinheiro. Além disso, ele menciona mais 7 outros, mas eu me foquei só nos primeiros 3, observando que, em primeiro lugar, está o desejo sexual. O desejo sexual aparece no topo da lista de estímulos, já que ele efetivamente aumenta as vibrações mentais e incitam ações físicas em seguida. Essa comparação é necessária como um fundamento de evidência para a afirmação que a transmutação da energia sexual pode elevar uma pessoa para o status de um gênio. Uma definição melhor de um gênio é um homem que descobre como aumentar as vibrações de seus pensamentos a um extento em que ele pode livremente comunicar com fontes de conhecimento não disponíveis através de um grau ordinário de vibração de pensamento. Então aqui Napoleon Hill fala que o desejo sexual tem a capacidade de incitar certas frequências na mente que em seguida tem como consequência ações subsequentes. Além disso, ele fala que se essa transmutação sexual é feita, o homem se eleva para o status de um gênio. Para entender melhor o que é um gênio de acordo com Napoleon Hill, a gente vai ler os seguintes trechos. O gênio é desenvolvido pelo sexto senso. A realidade de um sexto senso é bastante estabelecido. Esse sexto senso é a imaginação criativa.
A capacidade da imaginação criativa é uma que a maioria das pessoas nunca usam durante a vida inteira. E se utilizada, isso normalmente acontece só por acidente. Uma quantidade pequena de pessoas usa ela com consideração e propósito. Aqueles que utilizam essa capacidade voluntariamente e com compreensão de suas funções são gênios. Aquele que pratica NoFap, abstinência sexual, não é automaticamente um gênio. Só a pessoa que transmuta sua energia sexual em outras áreas criativas, seja literatura, arte, etc., se torna um gênio, porque ele descobriu essa arte e ela entende a função da transmutação sexual. Há evidências confiáveis que provam a capacidade da imaginação criativa. Essa evidência é disponível através de análises precisas de homens que foram líderes em seus propósitos ou chamados, sem terem sido educados de modo extenso. Abraham Lincoln era um exemplo notável de um grande líder que conquistou grandeza através da descoberta e prática de sua capacidade criativa. Ele descobriu e começou a usar essa capacidade como resultado da estimulação do amor que ele vivenciou após ter encontrado Anne Rutledge. As páginas estão cheias de registros de grandes líderes cujas conquistas podem ser indicadas diretamente pela influência de mulheres que estimularam as capacidades criativas dos homens através da estimulação do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um desses. Quando inspirado por sua primeira esposa, Joséphine, ele era irresistível e invencível. Quando seu julgamento melhor ou razão levou ele a deixar Josefina para o lado, ele começou a declinar. Sua derrota e Santa Helena não foram tão distantes. Se bom gosto permitir, nós poderíamos facilmente mencionar homens bem conhecidos ao povo americano que escalaram para grandes alturas de conquista sob influência estimulante de suas esposas, só para descer novamente para a destruição depois que dinheiro, poder e fama subiram suas cabeças e eles trocaram sua esposa antiga por uma nova. Napoleão não foi o único homem que descobriu que a influência sexual da fonte certa é a mais poderosa que qualquer substituto de conveniência que pode ser criado meramente por razão. Aqui, Napoleon Hill entra mais em detalhes sobre a influência da mulher na vida de homens. Se o homem encontrar a mulher certa, esse desejo sexual pode ser ainda mais ampliado. Ele menciona como exemplos Abraham Lincoln, que foi um grande presidente que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, e Napoleão Bonaparte. Ambos gênios em suas respectivas áreas, sem dúvida. Então, muito interessante essa observação. Em seus últimos trechos, Hill fala: a mente humana responde à estimulação. Dentre os maiores e mais poderosos desses estímulos está o impulso sexual. Quando subordinado e transmutado, essa força condutora é capaz de elevar homens para esferas superiores de pensamento que permite a eles o domínio das fontes de preocupação e aborrecimento trivial que ocupam seu caminho no plano inferior. Aqui ele fala que a transmutação sexual tem a capacidade não somente de tornar o homem um gênio, mas de elevar suas esferas intelectuais a um plano superior, saindo do plano inferior, que é aborrecimento e coisas triviais como preocupação, medo e outras frequências baixas. Infelizmente, somente os gênios fizeram a descoberta. Outros aceitaram a experiência do impulso sexual sem descobrir uma de suas grandes potencialidades. Um fato que vale para a grande maioria desses outros comparado ao número limitado de gênios. Ache, se você consegue, um único homem em toda a história da civilização que atingiu sucesso excepcional em qualquer chamado ou propósito que não foi motivado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Nesse trecho, Hill já faz uma demanda direta ao leitor achar um único homem que conquistou grandes coisas, um grande líder que não tinha uma natureza sexual bem desenvolvida. Não todos que são altamente sexuais são gênios. O homem atinge o status de um gênio somente quando e se ele estimula sua mente de modo a aproveitar as forças disponíveis através da capacidade criativa da imaginação. E, em seu último trecho, Napoleon Hill fala: bem longe de ser um gênio por causa de grandes desejos sexuais,
a maioria dos homens se baixam por conta da má compreensão e do uso indevido dessa força vasta ao status dos animais inferiores. Ele finaliza esse capítulo falando que a maioria dos homens não sabe do grande poder, da grande capacidade da energia sexual e por conta dessa ignorância, a maioria dos homens vivem a vida inteira como um animal inferior, somente respondendo ao seu estímulo sexual, se aliviando constantemente, não cultivando essa energia e utilizar ela para conquistar grandes coisas. Galera, esse foi o capítulo de Napoleon Hill que ele escreve em seu livro Think and Grow Rich. Eu absolutamente recomendo esse livro, muito fantástico. Além da transmutação sexual, ele faz literalmente uma lista das coisas mais importantes que ele descobriu em seus estudos, entrevistando as 500 pessoas mais ricas naquela época, coisas que você consegue implementar ainda hoje. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos desse tipo e a gente se vê na próxima. Abraço!